Olá diário e comunidade de histórias de terror. Nunca acreditei em fantasmas. Nada conseguia ficar escondido por tanto tempo. E, afinal, como é possível que um fantasma ainda não tivesse sido gravado? Por alguém confiável? Ou por um equipamento de gravação melhor do que um celular de 2010? Então, o salto do perdedor não me assustou. Mesmo que todos dissessem que era assombrado e perigoso, não havia razão para pensar assim. Sou de Sherman, Vermont, uma cidade fantasma a cerca de 45 minutos de Montpelier. Você provavelmente nunca ouviu falar dela. Dava para atravessar a cidade inteira em 10 minutos. Tínhamos uma população modesta de cerca de 4.000 pessoas e nenhuma atração turística digna de nota. O único aspecto de Sherman sobre o qual você provavelmente já ouviu falar é o Loser Sleep. Anúncios. À primeira vista, não havia muito o que falar, apenas uma colina alta na mata, com vista para o Rio Branco. Era bem íngreme, uns 30 metros acima do rio, com uma cachoeira pitoresca a oeste, não muito perto para ser barulhenta, mas não muito longe para passar despercebida. Era um bom lugar para fazer piquenique, levar um acompanhante, quem sabe até fazer um pedido de casamento, exceto por uma coisa: os suicídios. Desde o século XVII, o Salto do Perdedor era famoso pelo misterioso número de suicídios que ali ocorriam. Tudo começou durante a expansão colonial, quando um grande grupo de índios Abenaki pulou do topo da colina para o rio, em vez de ser expulso de sua terra natal. Reza a lenda que, desde então, o local foi amaldiçoado. Ninguém sabe ao certo se isso realmente aconteceu ou não, e o mesmo vale para algumas das outras histórias de suicídio mais antigas. Mas, indiscutivelmente, em outubro de 1970, um menino chamado Ricardo Elias foi encontrado morto na base do rio. Ele era um desertor em sua peregrinação profana ao Canadá, que foi encurralado pela polícia a menos de 160 quilômetros da fronteira. Veio da Flórida também. Sentindo que suas únicas opções eram a prisão, ou pior ainda, a guerra do Vietnã, ele se viu no Loser Sleep, onde se arriscou. Então, novamente, em 1986, um garoto chamado Mike Murkley pôs fim a tudo no mesmo topo fatídico da colina. Não se sabe muito sobre sua história. Mais ou menos, ele era um solitário cansado da vida. Então, em 2008, há cerca de 10 anos, uma garota também pulou. Embora seu corpo nunca tenha sido encontrado, ela era conhecida por visitar o Lip com frequência, e este foi o último lugar para onde ela se dirigiu antes de desaparecer. Nem preciso dizer que o número assustador de suicídios que ocorreram ali o tornou um ponto de encontro para histórias de fantasmas e rumores paranormais. A ideia era que pessoas sem esperança, completamente sem opções, perdedores, vinham até lá para dar adeus a este mundo cruel, mas seus espíritos ficavam presos ao lugar e o empurravam da borda se você chegasse muito perto. Mas, como eu disse, eu nunca acreditei em fantasmas. Na verdade, a reputação que o lugar tinha me beneficiou muito, porque eu podia ir até lá sozinho, sem a ameaça de ter que lidar com mais ninguém. Eu ia lá o tempo todo, para sentar na grama, ouvir a cachoeira e escrever. Sejam poemas, histórias, prosa pessoal, não importava. Quando eu estava lá, sempre tinha algo para escrever. E não era como se eu tivesse algo melhor para fazer. Eu trabalhava num supermercado chamado Shaw's, mas como a maioria dos funcionários era chefe de família, eles ficavam com a maior parte do horário. Eu tinha sorte de trabalhar 3 turnos por semana. Meus pais trabalhavam o dia todo e não eram os mais simpáticos quando estavam por perto. E minha única amiga era a Liane, se é que se pode chamá-la assim. A Liane e eu éramos amigas desde a pré-escola. Ela tinha cabelo castanho claro e uns grandes olhos verdes. Os pais dela trabalhavam muito, como os meus, então sempre ficávamos juntas na creche depois da escola. Geralmente éramos as 2 últimas crianças a serem buscadas. Naturalmente, nos tornamos muito amigas por causa disso. Anúncios. Naquela época, e até por volta da 6ª série, nós 2 éramos ignorados por todos os outros. Tínhamos os mesmos colegas de classe todos os anos, porque havia apenas 3 escolas na cidade, uma pré-escola, uma do ensino fundamental e uma do ensino médio. Éramos 26 alunos naquela época, e com a perda de 2 alunos que se mudaram e a adição de um aluno que se mudou para Sherman de um condado distante, o grupo permaneceu exatamente o mesmo durante todos os anos. A Liane e eu éramos tipicamente consideradas estranhas, então éramos deixadas sozinhas, mas quando chegou a 6ª série, o maravilhoso processo que é a puberdade aconteceu, e a Liane ficou atraente. Para mim, ela sempre foi bonita, mas os seios e a maquiagem convenciam todo mundo. E, claro, como é a ordem natural das coisas, quando ela ficava atraente, eu era ignorada. A dupla dinâmica não existia mais. Pelo menos, por baixo da superfície.
Ainda conversávamos muito, e ela saía comigo de vez em quando. Mas a amizade que tínhamos acabou. Ela foi assimilada pelo grupo popular e se tornou cada vez mais parecida com eles a cada ano, até que realmente não tínhamos mais nada em comum. Normalmente, a nossa conversa era ela desabafando comigo sobre o Scott, o babaca que mencionei que se mudou para Sherman no nosso penúltimo ano. Ele era atraente e novo, e por isso virou alvo de todas as garotas que estavam cansadas da mesmice de sempre. Tudo o que a Liane queria ultimamente era chamar a atenção do Scott, e acho que essa era a única coisa que lhe passava pela cabeça. Pelo menos, era tudo o que ela se importava em me contar. Então, na minha solidão, meu hábito de escrever se tornou cada vez mais invasivo. E embora eu tivesse a casa só para mim a maior parte do tempo, não gostava da atmosfera lá. Estar em casa me lembrava de fotos da Liane reclamando que o Scott não a olhava o suficiente do outro lado da fogueira no quintal da casa do Gage, e de ouvir meus pais discutindo. Era difícil encontrar inspiração lá. E então, no meu 17º aniversário, que passei sozinho, porque a Liane estava ocupada numa festa, decidi que o único lugar na cidade que eu não tinha visto 1 trilhão de vezes era o Loserslip. Não acreditar em fantasmas tornou bem fácil me convencer a visitar. Ficava a uns 20 minutos de carro da minha casa e depois a 20 minutos a pé do estacionamento. Você perdia o sinal cerca de 1 minuto depois de entrar na mata, e essa é a melhor parte. Absolutamente nenhuma distração. Nenhuma mensagem previsível da Liane, nenhuma encarada furiosa para o meu celular desejando receber uma notificação, porque eu sabia que nenhuma delas chegaria lá. Virou meu lugar favorito na cidade e, em pouco tempo, eu estava indo para lá quase todas as tardes em que não estava trabalhando, onde me sentava na grama encostada em uma árvore e escrevia. Mas minha rotina de descansar ali e curtir a natureza sozinho acabou. Lembro-me daquele dia como se fosse ontem. Era um dia quente em Vermont, no final de abril, com cerca de 15 graus Celsius, e eu tinha acabado de sair da minha aula do 7º período, Estatística. Eu estava no último ano, faltando apenas 1 mês e meio para o fim da escola, e com minhas aulas quase terminadas, não tinha mais muita lição de casa para conciliar com a escrita. Entrei no meu carro, um Honda Accord vermelho, ano 2001. Era feio e nada de especial, mas eu comprei de corpo e alma, e ele me levou aonde eu precisava ir. Assim que fechei a porta do carro, meu celular vibrou suavemente. Olhei para baixo e vi exatamente o que eu sabia que estava por vir, um estalo de Liane. Abri-a sem muita convicção. Ele está falando com Abby de novo. Ah, desculpe. Por quê, Abby? Sério? Não sei. Ela respondeu algo, mas não me importei em olhar. Olhei pelo retrovisor e encontrei meus olhos azuis no reflexo, meu cabelo castanho curto sob um gorro azul. Não havia ninguém atrás de mim, então dei ré lentamente. Senti meu celular vibrar de novo, e de novo. Dirigi até o sinal de parada e abri as mensagens. Ela nem é bonita. Sam. Ellie, eu estou dirigindo. Oh. Desliguei o telefone e atravessei o sinal vermelho, me encolhendo de vergonha ao ver como ela era chata. Às vezes, eu não conseguia parar de pensar em quando éramos crianças, em como nos divertíamos. Ela era, honestamente, uma pessoa completamente diferente. Aquela Liane tinha ido embora, provavelmente para sempre. Às vezes, eu sentia que a única razão pela qual eu ainda falava com ela era porque eu literalmente não tinha mais ninguém com quem conversar, e ela era preferível a nada. Meu carro não tinha Bluetooth nem uma entrada auxiliar funcionando, e as estações de rádio da cidade eram péssimas, então eu ouvia CDs, coloquei The White Album, meu álbum favorito dos Beatles, que eu ouvia o suficiente para deixar a Liane louca, e dirigi pela estrada sinuosa em direção ao Loserslip. A viagem foi tranquila, como sempre. As árvores estavam recuperando as folhas e a floresta estava ganhando vida novamente. A neve havia sumido e os animais estavam voltando, permitindo a visão de um tordo da floresta ocasional voando por perto ou de um esquilo procurando comida. Quando cheguei ao estacionamento, deixei meu celular no carro, como de costume, já que levá-lo para a mata era inútil de qualquer maneira, e comecei minha caminhada pela mata até o salto. Eu usava uma jaqueta corta-vento marrom, calça jeans azul, botas e meu gorro azul, com o diário na mão. Finalmente, atravessei a clareira, emergindo na beleza proibida que era o Salto do Perdedor. A vista nunca enjoava. Suspirei de alívio, absorvendo a majestade serena do mirante. Além do topo gramado da colina, pontilhado de árvores esparsas, estava o rio, cantarolando suavemente 30 metros abaixo. Ao redor do rio, de ambos os lados, havia um barranco de terra macia, seguido por árvores altas, balançando suavemente na brisa fresca e cortante.
Ao redor do rio, por todos os lados, havia uma área selvagem praticamente inexplorada, com apenas uma ou duas trilhas visíveis do meu ponto de observação, e a oeste, à minha esquerda, ficava a cachoeira, talvez uns 4 metros mais curta que o salto. No topo da cachoeira, havia mais floresta. Se eu subisse na árvore sob a qual costumava sentar, conseguiria avistar a torre de água de Clover, a cidade mais próxima ao norte. Mas hoje, encostei-me na árvore e peguei meu diário. Folheei as páginas, finalmente encontrando uma em branco. Tirei uma caneta preta do bolso do casaco e examinei a página. Fechei os olhos e deixei minha alma falar por mim. Scott. Por que Scott? Não entendo, Ellie. Você só fala do Scott. O que aconteceu com a gente saindo juntos quando crianças? Nos empurrando no balanço na creche? Andando de bicicleta pela cidade aos sábados e indo pescar depois da igreja? Isso me consumia. Eu já estava cansado de ela me ignorar, mas de vez em quando, isso me machucava de novo. Scott. Que babaca. Ele não se importa com você, nem com a Abby, nem com ninguém. E você sabe disso também. Por que você se contenta com isso, Ellie? Suspirei e abri meu diário. Olhei para a página em branco por um tempo, pressionando a parte de trás da caneta no canto do lábio, esperando que alguma inspiração divina chegasse. Mas isso nunca aconteceu. Isso era bom, às vezes não. Eu me resignei a apenas apreciar a beleza do salto novamente. E foi aí que algo completamente imprevisível aconteceu. Pela primeira vez, frequentando este lugar desde meu 17º aniversário, ouvi alguém vindo por entre as árvores. Meu coração congelou e eu pulei, assustado com o som. Então, minha mente explodiu ainda mais. Uma garota surgiu da fileira de árvores, com longos cabelos loiros esvoaçantes que brilhavam à luz do sol, e vibrantes olhos turquesa, um redemoinho inebriante de azul celeste e verde espuma do mar. Em seu rosto, havia leves manchas de sardas claras, e ela tinha feições marcantes, como as de uma raposa. Ela usava uma camisa de flanela vermelha e branca, desabotoada sobre o peito, e por baixo, uma regata branca. Ela também usava jeans skinny. Ela engasgou, assustada ao me ver. Ei, acenei sem palavras. Oi. Ela acenou de volta, começando a sorrir. Ah, desculpe, eu não queria te incomodar. Não, você está bem, sorri de volta. Nossa, eu literalmente nunca vi outra pessoa aqui em cima antes. Eu também não. Ela riu. Fiquei confuso com isso, porque eu vim aqui o tempo todo, e se ela viesse aqui com alguma frequência, eu já a teria visto. Mas eu sabia que só me faria parecer assustador apontar isso. Então, o que te traz aqui? E eu sou o Sam. Leona. Ela sorriu, simpática. E, sinceramente, eu só venho aqui para cantar e tocar violão, porque sei que é um lugar reservado e ninguém está ouvindo. Eu nem tinha reparado no estojo da guitarra na mão dela. Legal. Desculpa se estou arruinando sua privacidade. Cocei a nuca, mas ela respondeu, não, não está. De jeito nenhum. Quer dizer, ainda estou chocada de ver alguém aqui. Desculpa se isso é estranho, mas, com que frequência você vem aqui? Porque eu venho aqui com mais frequência do que gostaria de admitir, e nunca te vi. Ri. Quer dizer, eu não venho aqui o tempo todo, ela admitiu. Provavelmente 1 ou 2 vezes por mês. Mas, ainda assim, eu tinha quase certeza de que era a única pessoa que não tinha muito medo de visitar este lugar. Não, eu não acredito em fantasmas. Dei de ombros. Eu também não, ela riu secamente. O que me chocou ainda mais do que vê-la aqui foi que eu nunca a tinha visto antes. Ela certamente não poderia ser de Sherman, a menos que fosse educada em casa e estivesse trancada no porão da casa dos pais. Você é de Sherman? Perguntei. Nunca te vi por aqui. Não, eu sou de Clover. Nossa, é uma viagem e tanto. É por isso que não venho mais aqui. Mas vale a pena dirigir. Uma pena que esse lugar tenha uma reputação tão ruim. É lindo. Concordei. Bem, você mencionou que vem aqui com frequência, mas não me disse o porquê. Ela perguntou com um sorriso curioso. Então, qual o motivo de você vir ao Salto do Perdedor? Me senti constrangido em admitir. Quer dizer, eu só vim aqui para escrever. Escrever? Escrever o quê? Todo tipo de coisa. Histórias, prosa, poemas. Principalmente poemas. Nossa, que legal! Ela sorriu animadamente, e meu coração disparou ao ver aquilo. Deixa eu ler só se você tocar uma música para mim primeiro.
Ah, então você está propondo uma troca. Ela me lançou um olhar desafiador. Bem, eu aceito a sua oferta. Mas eu não sou tão boa assim, confessou com as bochechas rosadas, e mais uma vez meu coração disparou. Ah, duvido muito, respondi. Mas eu estava brincando. Você não precisa mesmo. Não, está tudo bem, ela garantiu, caminhando até uma pedra e sentando-se nela, antes de abrir o estojo e tirar um violão acústico marrom escuro. Ela respirou fundo. E então seus dedos acariciaram as cordas. Não quero parecer clichê, mas quando ela começou a cantar, me cativou completamente. Quer dizer, foi diferente de tudo que eu já senti. Eu meio que fiquei olhando para o nada, absorvendo tudo, sentindo a luz do sol na minha pele, a cachoeira e o rio murmurando suavemente ao fundo. Eu estava totalmente perdida no momento. Seu timbre era agudo e leve, mas feminino. Em algumas partes da música, sua voz ficava suave e etérea, e em outras, ela cantava poderosa e alto. Sua emoção saturava a música, me arrepiando. Foi uma apresentação e tanto para uma completa estranha, mas sua escolha de uma primeira impressão tão descarada valeu totalmente a pena. Fiquei completamente pasma e não consegui esconder isso no meu rosto. Quando ela terminou de cantar, encerrou a música delicadamente com um pouco mais de violão. Então, sorriu para mim, nervosa. Tudo o que eu conseguia sentir naquele momento era limerência. Ah, não! Ela riu. O que é essa cara de perplexidade? Foi ruim. Não, não, balancei a cabeça insistentemente, ainda tentando processar o que acabará de ouvir. De jeito nenhum. Só, nossa, foi absolutamente fenomenal. Como se eu estivesse em transe. Au! Ela se encolheu, visivelmente envergonhada. Não, não foi. Como assim? Eu ri. Isso foi incrível, Leona. Tipo, eu me senti como se estivesse chapada ou algo assim. Como era o nome daquela música? I Know, de Fiona Apple. Era para ser para piano, mas acho que soa bem no violão. Tudo bem, eu estava rindo. Leona, essa é literalmente a coisa mais linda que eu já ouvi. Ok, ela corou, sua vez. Vamos ver um poema, Sam. Bem, veja, é aí que você tem sorte. Com o canto, você consegue fazer, e se for bom, qualquer um percebe. Pode ser sobre qualquer coisa, na verdade, mas se soar bem, é algo que você pode compartilhar. Com uma boa escrita. Não sei, é só diferente. Bons poemas são profundos. E tipo, é estranho simplesmente compartilhar isso, sabe? Ah, entendi, não cumprindo a sua parte do acordo. Ela estalou a língua. Bem, não se preocupe. Não, Cocei a cabeça. Sem jeito. Eu disse que te mostraria um poema que escrevi. Bem, você quer ouvir aquele poema idiota que escrevi sobre uma meia no meu penúltimo ano do ensino médio? Eu estava tentando me manter acordado na aula e acabei de anotá-lo. Ri. Uau, eu toco isso para você, e você lê para mim um poema sobre uma meia. Ela provocou. Não. Ri, envergonhada. Eu. Brincadeira. Ela sorriu. Vamos ouvir, Sam. Tudo bem. Bem, o título é devidamente meia ponto. Silenciosamente empoleirado no topo da prateleira. Lucidamente desgastado e rasgado. Lega-me, uma ajuda sutil. Conforto para os pés, pela manhã. Estúpido, né? Meu Deus, ela riu. Nossa, quer dizer, soa bem. Métrica sólida, rima inclinada bem executada. Bem, obrigada, sorri, sem esperar que ela olhasse com tanta atenção. E o resto do dia, até o pôr do sol, ficamos sentados conversando. Ela tocou o violão e cantou um pouco mais, e quando me acostumei com ela o suficiente, mostrei a ela 1 ou 2 poemas de verdade. Quando já estava quase escuro, concordamos que era hora de ir. Então, Leona, vou poder te ver de novo? Perguntei. Ela pareceu pensar nisso por um momento. 5 de maio. Ela piscou para mim. Esteja aqui. Parece bom. Sorri de volta, mais animado do que permiti que meu rosto demonstrasse. E com isso, nos separamos. Ela disse que havia outra vaga de estacionamento do outro lado do Lipe, mais perto de Clover, e era onde o carro dela estava, então não pude acompanhá-la de volta até o estacionamento. Quando voltei para o meu carro, sentei-me no banco do motorista. Estava escuro agora, mas a lua estava alta no céu sobre a natureza exuberante. A temperatura havia caído para cerca de 4 graus, e liguei o aquecedor.
Quando o rosto de Leona me veio à mente novamente, meu coração disparou. Quem era ela? Fiquei perplexo. De onde ela veio? Quer dizer, nossa, não acredito que isso aconteceu. Voltei para casa ouvindo a rádio country, o que normalmente não fazia, mas hoje me senti animada o suficiente para ouvir. Quando cheguei em casa, passava um pouco das 8 horas. Meus pais ainda não tinham chegado, o que não foi surpresa. Fui até a cozinha e esquentei frango com arroz. Depois, sentei-me à mesa e peguei meu celular. Tinha algumas mensagens da Aliane. Você viu a história do Scott? Ela está em cima dele. Você já fez a lição de casa do Dr. Pinkman? Saão. Aliane, você pode ligar. Ela leu a mensagem e, em 2 minutos, meu telefone estava tocando. Ei! Cumprimentei-a com um entusiasmo que ela não ouvia muito ultimamente. Nossa, você é alegre. Sua voz suave e aguda veio ao telefone. Você não vai acreditar. Você não vai acreditar, Ellie. O quê? O quê? Ela pareceu irritada com meu tom tenso. Fui até o Salto do Perdedor hoje, como sempre. Mas, pela primeira vez, encontrei alguém lá em cima. Era um fantasma. Não, era uma menina. Uma menina linda. Uma garota. Você conheceu uma garota lá no Salto do Perdedor? É. O nome dela era Leona. Conectei meus fones de ouvido e me sentei, cortando o peito de frango com garfo. Ellie, ela era a garota mais bonita que eu já vi na vida. Cabelo loiro ondulado, olhos turquesa brilhantes. E ela sabia cantar. Ellie ficou quieta por um momento. É meio estranho você tê-la conhecido lá em cima. Bem, quer dizer, eu nunca conheci ninguém lá antes. Eu já disse isso. Mas não é esse o ponto. Eu a conheci. Você acha que ela está aprontando alguma? Não sei por que mais ela estaria lá em cima. Revirei os olhos. Não, Ellie, ela estava lá em cima para tocar violão sozinha, assim como eu subo lá para compor sozinha. Eu subo muito lá, e não estou aprontando ponto. Mas você disse que ela era gostosa, certo? Bem, acho que sim. E daí? Então, quer dizer, tipo, sem querer parecer rude, mas, você subir aí faz sentido. Mas por que ela faria isso? Se ela é tão gostosa quanto você diz. Que diabos isso quer dizer? Vamos lá, você sabe o que quero dizer, Sam. Que faz sentido para um perdedor como eu ficar ali sozinho, mas não para alguém atraente. Ok, não faça parecer assim. De que outra forma você quis dizer isso? Olha, relaxa, tá? Ela se empolgou. Sam, eu só quis dizer que você não é necessariamente o senhor popular. Você me disse palavra por palavra que vai lá com frequência porque não tem nada melhor para fazer. Bom, se ela é daqui bonita, tenho certeza de que está deixando todos os garotos loucos. Ela provavelmente tem muita coisa para fazer. Então, por que ela está no Salto dos Perdedores? Para onde vão os solitários? Simplesmente não faz sentido. Ela foi lá para tocar violão. Queria um lugar para ficar sozinha, para praticar. Não é complicado. Acho que sim. Fiquei ali sentado por um instante. Porque ela não podia simplesmente ficar feliz por mim. Toda vez que eu falava com ela, tudo o que ela fazia era discutir comigo ou me fazer parecer bobo. Quer dizer, qual era o sentido de falar com ela? Eu nunca me sentia realizado ou feliz. Nunca senti que estava falando com um amigo. Depois de passar apenas uma tarde com Leona, eu já me sentia mais próximo dela do que da Aliane em anos. Sabe de uma coisa, Ellie? Acho que preciso ir. Ah, qual é, Sam? Ela respondeu, mas eu respondi. Toda vez que te conto uma boa notícia, é como se você tentasse minimizá-la e fazer parecer boba. Que pena que você não consegue ficar feliz pelo seu amigo quando eu encontrei alguém com quem realmente gosto de conversar. Ela ficou em silêncio por um segundo. Você não gosta de conversar comigo? Fiz uma pausa. Não, na verdade não. Você só fala do Scott. Estou cansada disso. Eu já te disse, o Scott é um babaca que não merece a gentileza incondicional que você tem com ele. Mas você nunca me ouve. Você deixa ele te dominar, de novo e de novo e de novo, e depois vem chorando para mim como se fosse a primeira vez. Tudo o que você precisa dizer é Scott isso e Scott aquilo. Eu não me importo com o Scott. Não quero saber do Scott. Se eu quisesse saber tanto sobre o Scott, eu falaria com ele.
Você e eu não temos uma conversa de verdade desde a sexta série. Para minha surpresa, pensei ouvi-la fungando. Ah, bem, se é assim que você se sente, então, acho que eu também preciso ir. Vamos lá, Ellie. Não finja que a culpa é minha. Tanto faz, Sam. Que bom que você encontrou alguém com quem gosta de conversar. Ela desligou na minha cara. Fiquei ali sentado, sentindo emoções confusas. Talvez o que eu disse tenha sido duro. Provavelmente havia uma maneira mais diplomática de desabafar. Mas, pensando bem, quem era eu, sentado ali me sentindo culpado? Além de um pouco rude, não fiz nada de errado. Tinha todo o direito de me sentir como me sentia. Se a Liane se importava comigo, eu com certeza não sabia. Ela nunca me apoiou, nunca me agradeceu, nunca reconheceu nossa amizade. Ela me tratava como a parede de gesso do seu quarto, algo com que ela podia desabafar antes de ir embora e apagar as luzes. E eu estava farto disso. Estava tão acostumado que nem percebia o quão ruim ela era como amiga. Mas conversar com Leona me fez perceber isso. Eu me senti mais feliz e mais viva naquelas poucas horas do que me sentia desde os meus 12 anos de idade. E, de fato, nos dias seguintes, não falei com a Liane nem um pouco. Eu a vi pela escola e não nos cumprimentamos. E adivinha? Minha vida não foi diferente. Na verdade, até parecia que um peso tinha sido tirado dos meus ombros. Quer dizer, não me entenda mal. Eu sentia a falta dela, por instinto. Mas aí eu dizia a mim mesmo que a Liane que eu sentia falta já tinha sumido há anos. Conheci Leona no dia 26 de abril, e eu contava os dias até 5 de maio. Por mais animado que estivesse, porém, uma parte de mim sentia que a decepção era inevitável. Que eu ficaria sentado lá o dia todo esperando por ela, e ela nunca apareceria. Pior ainda era que 5 de maio era um sábado, então eu realmente não tinha ideia de quando ela planejava aparecer. Mas tudo que eu conseguia imaginar eram as horas passando, esperando na berlinda até ela chegar e, finalmente, voltando para o meu carro ao anoitecer, sozinho e decepcionado como sempre. Cheguei ao Lipe por volta da 1 da tarde. Levei uma cesta com alguns sanduíches e frutas, e 2 garrafas de chá doce. Pode ter sido um pouco demais, mas aquela primeira impressão que ela escolheu causar realmente me marcou. Imaginei que eu também seria descarado. Encostei-me na árvore, peguei meu canivete que nunca saía do meu lado, cortei uma maçã e a comi casualmente. Quando terminei, acrescentei mais a uma história em que estava trabalhando. Então, por volta das 3 horas, minha escrita foi interrompida. Contra todas as probabilidades, ouvi alguém subindo a colina. Minhas palmas estavam úmidas e meu coração disparado. Eu mal conseguia respirar, olhando na direção do som. Ela saiu de trás das árvores. Conheci seus hipnóticos olhos turquesa, seus lábios rosados, suaves e sorridentes, seu rosto bronzeado. Hoje, ela usava uma camisa de flanela rosa e, mais uma vez, carregava seu estojo de violão. Ei, Sam! Ela sorriu. Ei, Leona! Sorri. Meu corpo inteiro se iluminou de excitação e alívio. Ela se aproximou e sentou-se ao meu lado, e eu inalei seu perfume, soltando um suspiro de êxtase. Então, eu trouxe um almoço para nós. Sorri, abrindo a cesta de piquenique. Trouxe sanduíches e frutas. Tem presunto e queijo, peru com maionese e pasta de amendoim e geleia. E depois algumas maçãs e bananas. Ah, Sam, ela sorriu para mim. Você me trouxe o almoço. E enfiei a mão na cesta. Aqui. Entreguei a ela uma garrafa de chá doce. Espero que goste de chá doce. Isso é muito atencioso. Ah, sério, não foi nada. Passamos o dia juntos, conversando, rindo, contando tudo sobre nossas vidas. Contei a ela sobre a Liane, como fomos inseparáveis da pré-escola até a 6ª série, e depois como ela se tornou popular e começou a me desprezar. Contei até sobre a briga que tivemos há pouco mais de uma semana e como não nos falamos desde então. Contei a ela sobre meus pais, como eles quase nunca estavam por perto e como eu passava meu tempo trabalhando no Chaos com pessoas com o dobro da minha idade ou escrevendo no Loserslip. Ela me disse que Clover era muito parecida com Sherman, com uma população um pouco maior, de 6.000 pessoas, e uma situação semelhante, com apenas uma escola de ensino médio na cidade. Ela me disse que era razoavelmente popular, mas que não gostava de nenhum dos seus colegas de classe. Disse que todos eram falsos, com prioridades materialistas, e que ela não tinha ninguém com quem realmente conversar, pelo menos não superficialmente. Ela disse que os caras estavam em cima dela, tratando-a como um troféu pelo qual todos estavam competindo, mas que nenhum deles realmente se dava ao trabalho de sentar e conhecê-la.
Ela disse que sua situação em casa era muito parecida com a minha. Ela também era filha única, e sua família quase nunca estava por perto. Mas seu pai era o chefe de polícia de Clover, e ele podia ser muito controlador, o que adicionava muito estresse à vida dela. Ainda assim, quanto mais conversávamos, mais eu percebia que nossas vidas eram bem parecidas. Ela disse que começou a tocar violão e cantar quando tinha 10 anos, e era algo que ela fazia quando estava entediada e sozinha em casa. No início, me perguntei se ela realmente se identificava com a solidão. Talvez ela não passasse muito tempo com outras pessoas, mas, ao contrário de mim, era escolha dela. Ela era banhada em atenção, convidada para festas, abordada pelos colegas. Não precisava passar um único fim de semana sozinha se não quisesse. Mas quanto mais ela explicava, mais eu percebia o quão insatisfatória era a situação dela também. Ela estava cercada por pessoas que não se importavam de verdade com ela, só a queriam pela sua aparência, e ninguém tentava, ou se importava, em entendê-la. Comecei a simpatizar de verdade com ela. Isso devia ser isolador à sua maneira. Ficamos lá fora até escurecer. Desta vez, antes de ela ir embora, ela fez algo que me surpreendeu. Bem, Sam, ela sorriu para mim. Foi divertido. Até a próxima. 13 de maio. Assenti. Mal posso esperar. Ela me olhou por um instante. Então me abraçou. Seus braços macios me envolveram, e eu inalei seu perfume, sentindo seu peito pressionado contra o meu. Fiquei paralisado, com borboletas no estômago. Obrigada por me conhecer, Sam. Ela sussurrou suavemente, seu hálito quente chegando ao meu ouvido. Claro, Leona. Sussurrei de volta, atonita. Ela se recostou e beijou minha bochecha suavemente. Pareceu imediatamente envergonhada, rindo com as bochechas rosadas enquanto eu a encarava em silêncio, perplexo, provavelmente parecendo um completo idiota. Então ela se virou e foi embora para a floresta. No próximo domingo, ela gritou novamente. Domingo que vem, gritei de volta, com o coração disparado. Tenha uma boa noite, Sam. A velha senhora partiu, caminhando em direção ao seu carro. A senhora também, respondi, parado atrás da caixa registradora. Era sábado, 12 de maio, uma semana depois de eu ter visto Leona pela última vez. Eu estava no turno de fechamento do Charles e mal podia esperar para sair do trabalho. A noite toda, só conseguia pensar em Leona. Anúncios. Amanhã, eu estava determinado a conseguir o número dela. Assim, poderíamos conversar o tempo todo. Olhei para o relógio. 20h52. Só mais 8 minutos e eu poderia iniciar os procedimentos de fechamento. Então, para minha surpresa, senti meu celular vibrar no bolso. Procurei meu gerente, Luther, pela área. Certificando-me de que ele não estava por perto, peguei o celular, imaginando quem diabos havia me enviado uma mensagem. Era uma mensagem do Snapchat de Aliane. Uau! Pensei. Que bizarro! Não nos falamos desde o telefonema. Fazia umas 3 semanas. Por volta das 10 horas, finalmente bati o ponto e caminhei pela noite fria até meu acorde vermelho no estacionamento iluminado pelas estrelas. Entrei, liguei o aquecedor e digitei a mensagem, surpreso com o nervosismo que sentia. Sam, sinto sua falta. Fiquei chocado. Não conseguia acreditar que ela tinha percebido que eu tinha ido embora. Oi, Ellie. Também estou com saudades. Fui trocar a marcha para dirigir, mas ela já tinha respondido. Surpreso, li a próxima mensagem. Podemos sair amanhã? Já faz tempo demais. Ah, desculpa, Ellie. Vou encontrar a Leona amanhã. Talvez na segunda. Ah, tudo bem. Claro. Ei, respondi. Quer ligar hoje à noite? Ok. Fui para casa dirigindo. Finalmente, tirei a roupa de trabalho. Tomei um banho quente e me deitei na cama, debaixo das cobertas quentinhas. Liguei para Liane e, pela primeira vez em semanas, ouvi a voz dela fora do Snapchat. Ei, Sam. Ellie, sorri, e ouvi-la novamente me trouxe muito conforto. Senti sua falta. Você também, babaca. Me obrigando a te mandar mensagem primeiro. Dei uma risadinha. Desculpa. E aí, como anda a vida, Ellie? Não tem muito o que falar. Mas, algumas boas notícias. Sim. Desisti do Scott. O quê? Você fez. Você. Tinha razão, Sam. Ela suspirou. O Scott é um babaca. É mesmo. Na outra noite,
eu encontrei com a Elise na festa do Jack, no quarto dos pais dele. Nem a Abby. Uau! Ri. Parece o Scott. É. Então, como vão as coisas com você? E como estão as coisas com a Leona? Está indo muito bem. Sério, as coisas estão indo muito bem para mim. Sei que só saí com ela 2 vezes, mas quando estou com ela, me sinto compreendida. Não sei. É realmente incrível. Mal posso esperar para vê-la amanhã. Basicamente, passo o tempo todo sentada, ansiosa pela próxima vez que a verei. Ri. Uau! Ela respondeu. Ela é mesmo incrível, né? Sim, ela realmente é. Bem, tire uma foto dela para mim na próxima vez. Assim, sei que você não está inventando. Ela deu um sorriso sem graça. Ah, tudo bem, eu ri. Claro. Porque você só a viu 2 vezes. Ela está muito ocupada ou algo assim. Não sei, só nunca pedi para encontrá-la em nenhum outro lugar além do Loser Sleep. Ela só me avisa quando vai na próxima vez, e aí eu a encontro lá. Mas amanhã, vou tentar pegar o número dela para a gente conversar mais. Que ótimo, Sam. Fico feliz que esteja dando certo para você. Eu também, Ellie. Eu também. Fazia tempo que não me sentia tão feliz. Ellie não disse nada por um momento. Sam, lembra quando a gente tinha uns 9 anos? E você pegou aquele Valet? Era enorme. É, eu ri. Aquela coisa tinha tipo 1,5 metro de comprimento. E nós cozinhamos para o jantar. Ficamos sentados lá perto do rio a noite toda, contando histórias de fantasmas e coisas assim. Sinto saudades disso. Você faz. É, quer dizer, foi divertido. Devíamos fazer algo assim de novo algum dia. Você e eu. Vamos acampar. Fiquei sem palavras. É. Quer dizer, a menos que você ache que seria estranho ou algo assim. Não, Ellie. Eu adoraria fazer isso. Mas você não gostaria de estar ocupada em uma festa ou algo assim? Não. Não vou. Quem sabe no próximo fim de semana. Ah, talvez. Vou ver quando a Leona quer me ver de novo, ok? Ah, tudo bem. Legal. Seu tom mudou. Você está bem, Ellie? Sim. Conversamos casualmente o resto da noite. Não vou mentir, foi incrível ouvir ela de novo. Me lembrou o quanto ela significava para mim, que mesmo diferente agora, ela ainda era, afinal, minha melhor amiga. No dia seguinte, dirigi animadamente até o Loser Sleep, ouvindo Led Zeppelin no último volume. Eu não conseguia acreditar que tanta gente tivesse medo daquele lugar, e ainda assim, para mim, era onde eu me sentia mais viva do que em qualquer outro lugar. Quando cheguei lá, desta vez, Leona estava me esperando. Quando ela me viu, correu e me abraçou. Mais uma vez, fiquei com frio na barriga. Conversamos por um tempo, quando finalmente criei coragem para perguntar: Ei, Leona, você acha que eu poderia pegar seu número? Ou tipo, suas redes sociais ou algo assim? Eu não tenho redes sociais, ela admitiu. Meu pai é bem protetor. E meu número? Ela parecia estar se debatendo, mas então franziu a testa. Acho que não seria uma boa ideia. Desculpa, Sam. Sério, eu queria poder. Ah, bom, entendi. Sério, não se preocupe. Mas podemos continuar nos encontrando aqui, ela sorriu. Tá. Sorri de volta. Bem, se não for isso, posso tirar uma foto nossa juntos? Talvez pareça assustador, mas quando a gente fica um tempo sem se ver, eu meio que queria ter pelo menos uma foto sua para olhar. Au. Ela corou. Sam, eu só não gosto de tirar fotos de mim mesma. Por favor, Leona. Eu. Hoje não. Minha maquiagem está horrível. Não, não é. Eu ri. Você está ótima, Leona. Sam. Ela sussurrou. Para minha surpresa, ela estendeu a mão, segurando minha bochecha. Meu corpo ficou paralisado. Seus dedos macios acariciaram meu rosto, enquanto seus olhos turquesa hipnóticos me tiraram o fôlego. Não quero ser tão suspeito. Posso compensar com um beijo. Secam com o quê? Gaguejei. Ela deu um sorriso irônico. Então seus olhos se fecharam e ela se inclinou, pressionando seus lábios macios contra os meus. Eu mal conseguia respirar, para ser sincero.
Durante toda a minha vida, ouvi falar tanto sobre coisas banais como beijo de amor verdadeiro, fogos de artifício, faíscas, blá, blá, blá. Mas as duas garotas que eu já beijei não sentiram nada parecido. Eu e a Liane nos beijamos na primeira série, nem sabíamos o que estávamos fazendo, apenas vimos em um programa de TV e tentamos. Então, na oitava série, beijei uma garota, minha primeira namorada, embora eu não sentisse nada por ela de verdade, e só concordei em sair com ela porque pensei que poderia ser gratificante. Este beijo, no entanto, foi incomparavelmente diferente. Ele me deixou encantado, completamente absorto no momento. Foi algo mais do que apenas lábios de duas pessoas se tocando. Foi uma conexão mágica, elétrica. Eu nem quero saber o quão constrangida minha expressão ficou quando ela se inclinou para trás. Você beijou. É. Desculpe. Ela riu. Não se desculpe. Rindo. É. Exalei. Está tudo bem, Leona. A questão do seu pai e tudo mais. Está tudo bem. Vamos continuar nos encontrando aqui. Ela pareceu muito mais tocada do que eu imaginava. Eba! Ela suspirou. Nos 2 meses seguintes, nos vimos quase todos os fins de semana. Infelizmente, Ellie e eu nunca tivemos tempo para acampar. Sugere encontrar Leona em Clover, mas ela me lembrou que o pai dela era chefe de polícia e, se um policial a visse comigo, contaria ao pai dela. Aí provavelmente nunca mais nos veríamos. Obviamente, sem querer arriscar, eu aceitava a ideia de nos encontrarmos no LIP. Mesmo assim, quando me sentia sozinho, ouvi a gravação que eu tinha feito secretamente dela enquanto ela cantava, porque ela era tímida demais para me deixar filmá-la. No final de julho, nós dois estávamos namorando, embora eu não ache que a Ellie acreditasse que eu era real, porque a Leona não me deixava tirar uma foto dela. Toda vez que eu oferecia a Ellie para ir ao Lozers Lip comigo para conhecê-la, ela dizia que não queria ter nada a ver com aquele lugar. Embora ver Leona fosse incrível, ela ficava cada vez mais deprimida a cada visita. Ela me contou cada vez mais sobre seu pai controlador e como sentia que ele a estava sufocando. Disse que, às vezes, sinceramente, achava que eu era a única coisa boa na vida dela. Isso partiu meu coração, mas, para ser bem sincera, também me acalmou ao mesmo tempo. Como eu poderia ter a sorte de estar lá por ela? Fiquei tão honrada por poder ser a pessoa que a animou. Era quarta-feira, 18 de julho, e eu estava no Lozers Lip escrevendo um poema. Naquela sexta-feira, eu tinha um encontro marcado com Leona. Por volta das 6 horas, para meu choque, ouvi alguém vindo pela trilha. Por um instante, me perguntei se era Leona, mas quando um estranho saiu, fiquei imediatamente nervoso. Oh! A mulher engasgou. Ela parecia ter pouco mais de 30 anos. Era bronzeada, com cabelos e olhos escuros. Desculpe se te assustei. Pedi desculpas. Não, foi mal. Ela riu sem jeito. Eu só não esperava ver ninguém aqui em cima. Eu também não. Então, o que te traz aqui? Ah, bem. O nome Cassidy Byers lhe parece familiar. Cassidy Byers. Mais ou menos. Ela cometeu suicídio aqui há 10 anos. Exatamente 10 anos atrás, na verdade. Sou irmã dela. Ah, sinto muito, por ouvir isso. Está tudo bem. Ela se sentou numa pedra. Sim, hoje faz 10 anos que Cassidy tirou a própria vida aqui. Acho que eu só vim aqui para prestar minhas homenagens. Afinal, o túmulo dela está vazio. O corpo dela nunca foi encontrado. Então, este é o último lugar onde ela esteve. Não sei o que dizer, confessei. Só sinto muito que isso tenha acontecido. Anúncios. Sabe, é como dizem. Você aprende a aceitar, mas nunca supera de verdade. Eu poderia ter sido uma irmã muito melhor para ela. Eu realmente a negligenciei naquela época. Só percebi quando já era tarde demais. Ei! Tentei consolá-la, percebendo que ela precisava mesmo de alguém para conversar. Não é sua culpa. Talvez não, mas talvez houvesse algo que eu pudesse ter feito. Sabe? Desculpa. Ela suspirou sem jeito. Nada disso é problema seu. Você provavelmente só veio aqui para ficar sozinho. Não, está tudo bem. Se precisar conversar sobre alguma coisa, não tenho mais onde ficar. Bem, quero dizer, eu só. Ela estava claramente preocupada, e não conseguia esconder isso no rosto. O que é? Olha, desculpe-me por estar te contando tudo isso. Tem uma coisa que os jornais nunca publicaram sobre o Cassidy. E, às vezes, isso me incomoda muito.
As palavras me deixaram desconfortável. O que é? Ela costumava vir aqui para encontrar alguém, revelou. Os cabelos da minha nuca se arrepiaram. Não consigo lembrar o nome dela agora. Faz tanto tempo. Só me lembro de que ela veio aqui visitar alguém. Disse que era a única amiga dela. Eu sempre perguntava por que ela nunca recebia amiga, mas ela me dizia que o pai da amiga não concordaria com isso ou algo assim. Nunca fez muito sentido para mim. Ela ficava me convidando para encontrá-la e, finalmente, um dia, depois que ela foi embora, algo simplesmente não parecia certo. Decidi vir aqui para encontrar a amiga dela. Cheguei ao estacionamento, vi o carro da Cassidy e caminhei pela trilha até aqui, até o Lipe. Mas ela parecia tremer. O quê? Perguntei calmamente. Ela estava falando, mas não havia ninguém lá. O quê? Sussurrei. Ela estava tendo uma conversa séria. Com ninguém. Meu corpo ficou todo arrepiado. É. A mulher assentiu. Eu sei. Eu também estava apavorada. Pensei que talvez pudesse ouvir outra voz, mas definitivamente não havia ninguém lá além da Cassidy. Saí da fileira de árvores e a Cassidy gritou: Ei, aonde você está indo? Então ela se virou e me disse que eu assustei a amiga dela. Mas ninguém fugiu. Ninguém foi embora. Não havia ninguém lá além da Cassidy e de mim. Eu nem sabia o que dizer. Contei para nossa mãe, mas ela não acreditou em mim, e eu não posso duvidar. Ela tinha certeza de que eu simplesmente não tinha visto a garota. Então, de fato, um dia, a Cassidy veio aqui para encontrar a amiga dela e desapareceu. Você acha que ela era tipo, eu não sei. Louco? Ela perguntou. Sim. Eu não sei. Talvez ela estivesse usando drogas. Eu realmente não sei. Mas, com os boatos sobre este lugar, e depois aquilo acontecendo. Escute. Tem alguma coisa errada neste lugar. Eu sei que é bonito, e que aqui você consegue ficar sozinho. Cassidy costumava dizer tudo isso. Mas tem algo maligno aqui. E é por isso que Cassidy, e tantas pessoas antes dela, tiraram a própria vida aqui. Eu simplesmente sei, depois do que vi naquele dia. Estou surpreso que depois de ver isso, você tenha vindo aqui sozinho. Bem, eu não estou totalmente sozinha, ela admitiu. Meu marido está no carro. Se eu não voltar em 30 minutos, ele deveria vir aqui me procurar. Mas eu só queria um tempo a sós com a Cassidy, no 10º aniversário da morte dela. Ou do desaparecimento, ou sei lá o quê. Bem, vou te dar um tempo sozinha. Comecei a me afastar, mas ela gritou, Ei, toma cuidado ao subir aqui. Tá. Aham, concordei. Vou sim. Obrigada. Desde aquela noite, o salto do perdedor, pela primeira vez, me arrepiou. Quando cheguei em casa, sentei-me à minha mesa e pesquisei suicídio de Cassidy Byers no Google. Surgiram alguns artigos, todos sobre como ela simplesmente desapareceu um dia depois de aparecer lá. Nenhum deles especificou que ela havia encontrado um amigo, exceto um, que incluía o depoimento de sua irmã afirmando que ela estava visitando alguém no Lipe. A polícia procurou por suspeitos, mas não encontrou nada. Quanto mais eu investigava, mais percebia o quão misteriosa sua morte foi. Na maior parte do tempo, ela não parecia muito deprimida. Ninguém realmente esperava por isso. Então, um dia, ela simplesmente desapareceu, e foi considerado suicídio. Ela não tinha muitos amigos, e sua família disse que se sentia responsável por não lhe dar atenção suficiente, mas ainda assim, ela não parecia suicida para ninguém. Por curiosidade, decidi pesquisar a história do salto do perdedor. Muitas das mortes eram rumores, alguns comprovados como falsos e outros plausíveis, e a história dos nativos americanos era folclore, impossível de validar ou não. Mas então investiguei a morte de Ricardo Elias. Algo nele que me confundiu foi que, ao contrário da lenda popular descrita, ele não foi encurralado pela polícia no morro. A polícia simplesmente encontrou seu corpo na base do rio, no leito do rio, e descobriu que ele era um desertor do sul da Flórida, quando finalmente o identificou. Quando seu cadáver apareceu no jornal, vários moradores da cidade explicaram que o viam por aí há alguns meses e que, embora sua missão de escapar do recrutamento fosse desconhecida para eles, quando chegou à cidade, parecia estar com pressa e, então, misteriosamente, se acalmou e não foi embora. Ele até conseguiu um emprego como lenhador, e seus empregadores disseram que ele não parecia nem um pouco suicida. Embora se presumisse que a pressão de ser pego e enviado para a prisão ou para o Vietnã eventualmente o levou ao limite, ele não estava perto de ser pego e não demonstrou tendências suicidas para ninguém que interagiu com ele.
E então investiguei a morte de Mike Murkley em 1986. Foi mais difícil encontrar informações específicas sobre ele, mas, para minha surpresa, sua história parecia semelhante à de Cassidy. Muitos artigos detalhavam que ele se sentia solitário e apresentava sinais de depressão profunda, mas um deles explicava que havia uma investigação policial para determinar se sua morte havia sido um homicídio, e que talvez ele tivesse sido pressionado. Um amigo próximo dele mencionou que ele estava se encontrando com uma garota lá. Uma garota chamada Leona. A polícia procurou por Leona em Sherman e nas cidades próximas, mas a única garota que encontraram com esse nome não correspondia à descrição. Uma jovem de cabelos loiros e olhos claros. Quando li isso, não consigo descrever o terror que senti. Quer dizer, quais eram as chances? Não podia ser coincidência. O artigo continuou dizendo que eles estavam namorando, mas o amigo de Mike nunca a conheceu, e ela só se encontrou com Mike no Loser Sleep. Assim como a minha Leona. A história dele e a do Cassidy eram idênticas à minha. Eu estava encontrando uma Leona, no Loser Sleep, que nunca me encontraria em nenhum outro lugar. Ela se parecia com a garota descrita na investigação de homicídio de Mike Murkley, cabelos loiros com olhos claros, e assim como a irmã do Cassidy havia me contado, ela mencionou ter um pai controlador que tornava impossível para ela me encontrar em qualquer outro lugar que não fosse o Loser Sleep. Mesmo assim, ela era Leona. Leona, minha namorada. A garota em quem eu pensava o tempo todo. Que cantava para mim, lia meus poemas e me distraía da minha vida chata e sem sentido. Como ela poderia ser um monstro? Um espírito maligno ou algo assim? Não podia ser real. Eu teria rido se não fosse tão doloroso e enervante. Na sexta-feira, depois da escola, encontrei a Liane antes de sair para ir à floresta. Ei, esquisito, ela sorriu para mim, tirando o cabelo castanho e liso do rosto, com os grandes olhos verdes fixos em mim. Você vai para sua colina assustadora. Ellie. Minha voz carregava uma seriedade incomum, e percebi que ela percebeu. Escuta aqui. Se eu não te mandar mensagem em 2 horas, manda a polícia para o Loser Sleep. Tudo bem? Nossa, o quê? Sam, do que você está falando? Eu não sei bem como explicar, mas vou te contar tudo hoje à noite, tá? Parece que você tinha razão, Ellie. Sorri para ela. Tem algo errado com a Leona. Eu nunca deveria ter duvidado de você. Como assim, Sam? Você não vai. Você não está pensando em pular. Claro que não. Eu não sou suicida. Ellie, agarrei seus ombros, olhando em seus olhos. Eu não sou suicida. Então, se você encontrar meu corpo na base daquela colina, não foi suicídio. Certo? Sam, você está me assustando. Ellie. Eu a abracei. Escuta. Vai ficar tudo bem. Tudo bem. Te ligo hoje à noite. Eu saí correndo. Entrei no carro e fui embora. Ela me observou o tempo todo, até eu sair do estacionamento, me encarando como se fosse a última vez que fosse me ver. Enquanto dirigia para o Loser Sleep, senti uma forte mistura de emoções. A primeira e mais importante era o medo. Eu não acreditava em fantasmas. Nunca acreditei. Mas, as probabilidades. Quais eram as probabilidades de que todas as mortes se encaixassem tão precisamente na minha situação? Não era nada convencional. E, além disso, por que Ricardo, Mike e Cassidy realmente morreram? Eles se mataram. Foram empurrados. Foram manipulados para pular? Eu não sabia de nada. Eu simplesmente sabia que Leona não fazia mais sentido, e nem as mortes deles. E o pior de tudo, o que quer que tenha acontecido com eles estava acontecendo comigo. Mas o próximo sentimento, o mais poderoso, era uma mistura de tristeza e traição. Como minha linda Leona poderia estar tentando me matar? Será que ela realmente estava tentando me machucar? A garota com quem eu ficava sentado olhando para o rio, conversando sobre tudo e qualquer coisa por meses a fio? Mostrar a ela meus poemas, ouvir sua linda canção. Simplesmente não podia ser. Uma parte de mim se sentiu envergonhada, achando que tudo aquilo tinha que ser um mal-entendido ridículo. E então, outra parte até sentiu raiva. Raiva por estarem mentindo para mim. Eu sabia como descobriria com certeza quem era Leona, se ela era algum espírito, ou se tudo aquilo era uma teoria da conspiração enorme e idiota. Parei em Loser Sleep. Pela primeira vez, fiquei nervoso ao me afastar do carro e entrar na floresta. Subi a trilha que me trouxera tanta catarse, entusiasmo e tranquilidade, mas agora, tudo o que trazia era trepidação, ansiedade e saudade. Quando cheguei ao topo da colina,
Pude ver Leona por entre as árvores. Lentamente, peguei meu telefone. Fui até minha câmera e a levantei. Diante dos meus olhos, Leona estava sentada sob os galhos, com a cabeça entre os braços. E na minha câmera, não havia absolutamente nada. Meu coração congelou. Coloquei meu celular no galho da árvore e comecei a gravar, apontando para o topo da colina. Então, entrei na clareira. Leona olhou para mim, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sam! Ela choramingou, caminhando pesadamente até mim. Ela desabou em meus braços. Meu pai! Ele descobriu que eu estava aqui. Ele não vai me deixar voltar. Mais uma vez, senti uma mistura turbulenta de emoções. Fiquei arrasado ao vê-la chorar. Estava apavorado que aquela figura paranormal e assassina estivesse sozinha comigo no deserto. E eu estava apaixonado por ela, desejando apenas enxugar suas lágrimas e fazê-la se sentir melhor. O que você quer dizer? Eu concordei. Ele me perguntou onde eu estava. Ela fungou, seus olhos turquesa vermelhos de lágrimas, agora fixos nos meus. Eu simplesmente não tinha mais como disfarçar. Ele ouviu todas as minhas desculpas. Sam, ele não vai me deixar mais voltar aqui. Ele provavelmente tem metade do departamento de polícia de Clover me procurando neste exato momento. O que isso significa? Para nós. Ela ficou em silêncio por um momento. Chega! Não vamos mais poder nos ver. Apesar de tudo que eu sabia, isso me destruiu. Leona, não. Sam. Ela parecia arrasada a princípio, quando seu tom mudou. Sam. Ela olhou para mim, com uma severidade nos olhos. Vamos acabar com isso. Vamos nos matar. Juntos. Eu não quero viver sem você. E, o que mais você tem, Sam? A Liane? Seus pais de merda. Vamos morrer juntos, de mãos dadas, meu amor. Não pude deixar de imaginar Mike Murkley ali nos braços dela, chorando sob os óculos. Vendo Ricardo abandonando tudo por amor, escapando do Vietnã e da prisão, com ela nos braços. Cassidy assentindo enquanto decidia que a morte seria melhor do que perder sua única amiga. Mas eu não consegui resistir a continuar a atuar só mais um pouquinho. Não importava o que ela fosse. Não importava o que estivesse acontecendo. Eu estava apaixonado por ela. Eu nunca quero te perder, Leona. Vamos, amor. Ela me beijou com ternura. Juntos. Morreremos juntos. Caminhamos até a borda do Salto do Perdedor, olhando para o rio e para a natureza selvagem ao longe. Era de tirar o fôlego, mesmo agora. Os dedos quentes de Leona se enrolaram nos meus. Então respirei fundo. É a mesma coisa que você disse ao Mike e ao Ricardo. E a Cassidy. Ela congelou. Lentamente, sua cabeça se virou para mim, encontrando meus olhos. O que? Eu sei, Leona. Eu sei sobre as mortes deles. O que realmente aconteceu. O que você é, Leona? O que você ganha com isso? Por que você faz isso? Do que você está falando, Sam? Dei um longo e amargo suspiro. Então eu a empurrei do penhasco. Por um instante, seu corpo desceu até o leito do rio. Então, para minha completa e absoluta descrença, ela simplesmente desapareceu no ar, simplesmente deixando de existir. Fiquei ali por um tempo, apenas olhando para a borda, me perguntando o que teria acontecido. Tudo o que consegui dizer foi que ela era uma espécie de sereia, ou súcubo, aproveitando-se da solidão das pessoas e alimentando-se de suas almas quando elas finalmente cederam e pularam da borda do Salto do Perdedor. Talvez ela fosse alguma deusa adorada pelos Abenaki e estivesse simplesmente se vingando das pessoas que haviam tomado as terras do seu povo e tão audaciosamente a chamado de suas. Quem sabe? Uma coisa era certa. Ela nunca mais condenaria outra alma à morte. Voltei para a fileira de árvores, pegando meu celular. Todo o encontro foi gravado e, embora não fosse possível vê-la, sua voz pôde ser ouvida o tempo todo. Levei o vídeo para a polícia, que investigou, sem encontrar nenhum sinal de que eu tivesse alterado a filmagem. Mesmo que não necessariamente acreditassem em mim, os rumores sobre os fantasmas sem rosto e as aparições sem nome de Loserslip se tornaram a história de Leona, a sereia que caçava os solitários à beira do rio. Sem dúvida, se alguém começasse a passar pelo que eu passei, perceberia a gravidade da situação em que se encontrava. Pelo menos era o que eu esperava. Escreveram um artigo de jornal sobre isso, e eu sabia que iam me ridicularizar, mas, caramba, eu já era o perdedor da cidade. Pelo menos assim, talvez eu pudesse salvar uma vida. O resto do verão foi estranho.
sem ter mais meu lugar solitário para escrever. Mas sabe de uma coisa? Foi ótimo. Porque a Liane e eu tínhamos muito que acampar e colocar em dia.